E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Conexão Cast. Eu sou o Lucas Bianchini, tô aqui com Márcia Bastos, co-host e sócia da Conexão. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. O que a gente vai falar hoje, Márcia? Tem um tema bom, né? É um tema que eu amo, gente. A gente vai falar de RH, RH em toda a sua essência. Vocês vão ver o nosso convidado. E além de RH, o foco hoje é a gente falar de como o RH tem que ser valorizado, né? A gente vem em alguns episódios aí conversando com o empresário, entendendo essa má fama que o RH tem, né? A gente tem até um quadro aqui no podcast, você já conhece, nosso convidado vai conhecer logo mais, que fala de fama ruim que o RH tem, né, Márcia? Exatamente. Então, quem é o convidado de hoje? Ai, gente, Augusto, gente. Augusto Olha. Neves, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Márcia. Para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês. Nossa, sem palavras. Agradecer o convite aí da Marcinha, do Lucas. Espero contribuir aí nesse bate-papo. Vai ser bacana. Isso aí. Para apresentar, quem não conhece o Augusto tem mais de 20 anos de experiência aí na área de RH. Já estou com recrutamento, treinamento, gestão aí de grandes equipes, uma ampla atuação e supervisão de muitas empresas. Hoje é diretor de gente e gestão da C-Rede, correto, né? Tem um desafio enorme, uma empresa aí com mais de 15 mil colaboradores, enfim, um grande desafio, um segmento que tem evoluído muito nos últimos anos. E é um pouco desse bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje. Para começar, Augusto, aqui é um podcast de RH, então a gente começa com quebra-gelo. Não podia faltar, né? Os velhos tempos. Exato. Então eu queria que você escolhesse um número de 1 a 50. De 1 a 50? Isso. Deixa eu ver. Eu vou escolher o número 31. 31. Tá. Qual é a história da sua infância que ainda você tem uma lembrança bem forte? Da minha infância, que eu tenho uma lembrança bem forte. Olha que bacana, bem reflexivo. É tanta coisa bacana, né? Eu tava até conversando um pouquinho com a Márcia antes de começar. Que a gente tem que olhar até para questões, né, um pouco mais sensíveis que possam ter acontecido na vida, na nossa trajetória. A gente tem que sempre tirar uma lição de aprendizado, né? Sim. E isso acho que nos fortalece. Olhando para minha infância, eu lembro muito, assim, apesar de terem sido, foram poucos momentos, mas os momentos da minha infância que eu pude ter tempo produtivo com meu pai. Ah, que legal. Por exemplo, a gente fala, e hoje eu olho para trás e vejo o quanto, né, eu posso fazer isso ainda melhor. Eu lembro, porque é marcado até hoje. A única vez que eu fui no estádio de futebol, quando era mais novo, agora estou indo bastante, foi com meu pai no estádio das Laranjeiras, né? Então ele era fluminense, tricolor. E minha família também, nossa, fluminense, doente. Mas eu sou botafoguense, tá, pessoal? Botafogo de coração. Mas eu me recordo com muita, assim, claro, um saudosismo, mas até esse dia eu estava comentando um pouquinho com ele, do quanto é produtivo para a gente aproveitar esses tempos de qualidade. Então, assim, coisas simples da rotina, mas está marcado na minha cabeça quando eu ia no estádio de futebol com ele. Então, legal. Isso para mim me marca, apesar de ser simples, mas é aquilo que eu procuro fazer hoje com meu filho. Sim. Então, né, não só na... Você fala muito disso, né, Márcio? O tempo de qualidade. Muito, eu falo muito disso. E como eu viajo muito hoje também, né, assim, eu acabo viajando muito pelo trabalho, né, a pandemia acho que a gente conseguiu, né, reduzir um pouco mais esse time, a gente pode falar até um pouquinho disso, que a gente precisa se reinventar, mas o tempo que eu tô em casa é procurar tempo produtivo com a família. Não adianta você ficar 2 horas ali curtindo seu filho, mas você tá no celular, você tá... Então eu acho que a pergunta foi bem pertinente, porque veio a calhar com um valor, né, assim, que para mim é esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então meu pai, ele era autônomo, trabalhava fazendo muitas coisas, inclusive tinha época que ele vendia ovo de Páscoa, na época de ovo de Páscoa. Gente, né? bem empreendedor. Empreendedor, depois abriu loja de carro e tal. Então até no trabalho, eu lembro que ele me levava para vender ovo de Páscoa junto com ele. Ele abriu uma loja em Petrópolis na época, ou Teresópolis, na região serrana, e me levou para lá, porque ele queria estar comigo e tal. Então assim, é uma coisa que hoje... E eu tava falando, gente, olha, eu e o Augusto, a gente se conhece há mais de 20 anos, tá? A gente, antes de começar aqui o podcast, estava colocando o papo em dia. E é muito legal porque, poxa, há muito tempo atrás, ambos trabalhavam numa empresa que a gente tinha um desafio enorme e que a gente estava começando na nossa carreira, né? E a gente se dedicava muito ao trabalho, né? Muito. A gente tinha um diferencial,
A gente sempre teve um olhar muito grande para pessoas, para aprender o todo, para se conectar com diversas pessoas, né, independente da nossa função. E a gente estava falando isso ali. Então, é legal ele trazer isso, porque foi uma reflexão, né? Talvez nesse início, quando a gente começou a carreira, a gente era muito workaholic, a gente queria trabalhar e fazer tudo, e talvez existia um pouco desse desequilíbrio, né? Com a questão da família. Mas a gente foi amadurecendo e isso hoje é bem diferente, né, Augusto? É isso. Eu acho que você encontrar o break-even, né? O ponto de equilíbrio ali entre o teu aspecto pessoal e o aspecto profissional. Porque eu costumo falar isso muito internamente, né? Não adianta dizer que assim, não existe o Augusto diretor de RH, o Augusto marido da Cintia, o Augusto pai da Vitória, pai do Pedro, pai da Lívia. Não adianta separar. Você tem funções diferentes. Eu chego na empresa, o pai não fica de fora, o marido não fica de fora, né? O Augusto é o mesmo, a essência é a mesma, mas eu tenho funções ali que eu vou exercer Com certeza. como profissional. Não, Então, você até me lembrou a série que tá agora em alta, você já ouviu falar? É verdade. A gente tava falando disso semana passada, né? A Apple criou uma série agora que é exatamente sobre isso. Eles criaram uma empresa que ela inventou uma tecnologia em que ela separa a vida profissional da vida pessoal dos funcionários. Injetam. Quando o colaborador entra na empresa, ele esquece tudo que ele é, Tudo que ele enquanto é. pessoa, família, gostos, interesses, hobbies. olha só. E quando ele sai, ele esquece tudo da empresa. E ele é só. Olha que loucura. Muito É louco, muito tem que louco. assistir, Augusto. Muito O meu maneiro. nome? Ai, eu não lembro o nome. Ruptura. Ruptura, da Apple TV. Cara, Ficou muito É legal. engraçado, se você olhar que pra não existe trás, isso, né, gente? É, Pô, é o seu único. o comportamento até um tempo atrás, assim, até alguns executivos a gente acabava desassociando, né? Família e trabalho. Não, você entrou para dentro da empresa. Isso era você exigido, né? Era exigido. exigido. Você entra dentro da empresa, não esquece seus problemas lá fora. Se Vai teu filho que é. tá doente, se teu filho tá. Dane-se. Década de 80, década de 90. E de um tempo para cá a coisa começou a mudar. Mas por quê? Porque a própria sociedade, o próprio aspecto humano passou a ser reconhecido, passou a ser valorizado. Então acho que isso é um ponto, assim, para mim, fundamental. Eu escrevi um artigo esses dias no LinkedIn, onde eu falei desse contraponto, né, desse equilíbrio entre o aspecto pessoal e o aspecto profissional. Que para mim, assim, você tem que ter esse equilíbrio. Se você, Sim. não adianta você estar muito bem na tua carreira, você é um Muito auto-executivo, bem sucedido, muito né? bem sucedido, mas você está com a tua família desestruturada, Verdade. você acaba não conseguindo equilibrar bem, dar uma atenção para seus filhos, e o inverso também. Não adianta você também estar 110% dando suporte para o teu filho, para o seu marido exemplar, para sua esposa, e você também não está tão, sabe? Aí tem que ter a questão do equilíbrio. A Marcia foi cirúrgica nessa colocação, que realmente a gente, quando olha para trás, né? Por mais que a gente tivesse, né, na Eu acho que tem época fases na vida Uma também, né? realidade também. Às vezes um desequilíbrio em algum momento faz parte pra você Perfeito. aprender Isso e aí. evoluir, né? E hoje eu acho que a gente está aqui hoje por conta disso, né, Márcio? De muito desequilíbrio durante uma época, né? E aprendizado. E viver. E viver e vambora. Exatamente. E Augusto, como é que você foi parar no mundo do RH? Você já iniciou a carreira por aí? Já era uma coisa que você tinha interesse? Você fez marketing de formação, não é isso? É isso, Eita, é isso. Eu fiz marketing. Então, assim, uma excelente pergunta, porque eu caí no RH meio de paraquedas, né? E depois me apaixonei, me encantei, tô, né, há 20 anos nessa área. Mas eu comecei numa empresa onde eu comecei no serviço de atendimento. Uhum. Então, uma empresa estava começando praticamente a empresa na época, e eu comecei a fazer toda a parte de atendimento ao cliente voltado para vendas de serviços, enfim. Eu sei que durou 5, 6 meses. Eu acabei me destacando um pouco pela forma. Eu gosto muito de falar, de dialogar, mas você sabe disso. De ouvir De as ouvir pessoas também. Então, eu conversar. acabei me destacando um pouco nessa área e me chamaram para ministrar treinamento técnico. Aí falaram, poxa, Augusto, acho que eu quero te puxar aqui para ir. Aí, assim, o meu convite para RH, na verdade, foi uma puxada de puxar. Literalmente. Literalmente, falou, ó, a partir de amanhã você vai me passar a ser um instrutor de treinamento e ministrar, dar cursos técnicos. Então, a minha entrada no RH, eu entrei na área de treinamento e desenvolvimento, mas muito mais eu comecei com um aspecto mais técnico. E depois eu mudei o viés, aí eu comecei a gostar da área de desenvolvimento, há 20 anos atrás, né, quando a gente pouco se falava ainda disso, já começava a ser uma febre bacana, mas eu comecei a ministrar cursos de formação para líderes, né, que era o PDL, que eram os PDFs da vida. Então depois eu comecei, aí de treinamento e desenvolvimento, eu comecei a deslanchar.
Que aí eu comecei Virou a líder conhecer. também da Aí, área. é isso. Aí depois eu passei pela base da pirâmide do RH, digamos assim, olhando todo aspecto de todos os subsistemas de RH. Treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, endomarketing, departamento pessoal. Acabei, né, vislumbrando outras áreas também. E no aspecto, quando eu me vi líder, né, quando eu comecei a ter um cargo de chefia, você começa a se deparar com uma série de outros desafios que você, outrora, no corpo técnico, você não tinha. E até por instinto, na época, você já acaba tomando decisões e fazendo coisas que, hoje, quando eu paro para olhar, eu falei, poxa, caramba, isso tinha um nome, tem uma técnica. O coaching, um mentor, counseling. Né? Hoje é técnica. Lá atrás a gente fazia por instinto, né, Marta? Por feeling, há 20 anos atrás. Sim. Então, e eu Não assumi estava escrito em lugar nenhum, né? E eu assumi uma posição, e hoje é bacana, uma dica para todo mundo, líderes de RH que estão começando agora, né? Hoje a gente tem uma base Tem muito material. técnica muito bacana, acessível, disponível, a própria internet, né, te traz congressos, cursos. Então hoje você tem um approach, eu acho que você ter a base do conhecimento, acho que ela é importante, mas RH tem um viés para mim de essência. Tem um viés para mim que a pessoa tem que, sabe, prazer, sentir Tem um prazer, perfil, né, tem um perfil por trás. de gostar de gente, de ouvir gente, Acima de sabe? tudo, gostar de gente. Acima de tudo. E não é clichê, Não é Márcia. clichê, gente. Porque, assim, é algo que você precisa... você vive aquilo, sabe? Então, assim, e você precisa se colocar à disposição. Porque em alguns momentos da minha trajetória profissional, eu gostava, e a Márcia testemunha também o colar disso, eu gostava de ir pro front. O que é ir pro front? Tinha conflito? Cara, me chama. Uma dica que eu já dou para o pessoal de RH. Tinha conflito? Você nunca correu do conflito, né? Eu nunca corri do conflito. Eu gostava do conflito. Sabe por quê, Lucas? Porque isso me desenvolvia, eu aprendia com o conflito. Tomei várias decisões erradas na época de conflitos, mas também tive muita decisão assertiva. E a partir de conflitos que surgem mudanças, surge transformação, Exatamente. né? E muitas das vezes, não só da sua área de atuação, tá? Então, assim, eu gostava... O Job Rotation, ele me desenvolveu demais. Tecnicamente, você desenvolve habilidades comportamentais também, porque cada área que você vai, você precisa ter uma característica, uma intensidade maior daquela habilidade que você precisa exercitar ali. Então, isso ajudou muito, então me fortaleceu. Então, a dica que eu dou hoje, quando eu converso com estagiário, com jovem aprendiz, pessoal de RH que está começando, cara, esteja disponível. Sabe, ó, voluntário, tô aqui, eis-me aqui. Quer fazer uma dança das cadeiras? Porque você não pode ter aquela visão de, poxa, a empresa está me explorando, eu estou saindo de recrutamento de seleção para treinamento, porque, cara, é job rotation. Encara, né? A metáfora do copo meio cheio, meio vazio. Você tem que olhar sempre o copo meio cheio, porque sempre tem, mas sempre vai ter essa visão. E olhando para a área de RH, assim, falando a verdade, né? A gente ainda é muito mal pensando em desenvolvimento educacional nesse sentido. Se você vai para uma administração, é muito pouco que você vê. Se você vai para psicologia, é muito pouco que você vê. Se você vai para qualquer outra área, menos ainda. A formação em si. Ou seja, sim. O desenvolvimento dessa pessoa, isso até hoje, né? Era 20 anos atrás e não teve mudança. Hoje a gente tem o curso de gestão de RH, que muita gente segue, mas mesmo assim, quando a gente pensa em formação tradicional, né? Essa pessoa entra no mercado de trabalho formada, com uma graduação, já talvez fazendo uma pós, e não entende dos subsistemas de RH. Não tem nenhuma visão generalista, né? Então essa vivência é essencial para qualquer... E não pra só... ganhar musculatura, para aprender. Você está dentro de uma empresa que te permite fazer essa trocar de área, de ver o que as outras áreas fazem, né? Eu mesmo, quando saí da faculdade, apesar de já ter esse interesse e começar a trabalhar até na empresa júnior com isso, quando eu entendi o que o RH era, assim, parece que a cabeça faz caraca. Porque é muito comum as pessoas terem uma visão limitada da atuação do RH. Quando elas entendem tudo que o RH faz, fala, caraca, então assim, eu não sabia porque eu não via ou porque eu nunca tive contato. Né? Na minha empresa nunca trabalhou essas frentes ou não tinha contato. E tem um ponto interessante que assim, o profissional de RH, você pode ser RH em qualquer empresa, né? Você tem lá as características básicas. Agora, tem uma atribuição que eu falo de atribuição porque é inerente ao RH, você tem que se qualificar e você tem que ser muito parceiro do negócio. Se você não se apropriar, se você não mergulhar, porque muitas vezes, eu sou RH, eu conheço a técnica do RH, as técnicas de treinamento. Eu quero trazer esse negócio aqui para cá, mas às vezes não vai funcionar. Exatamente, tem que mergulhar. Se você é um RH, outra dica, se você é um RH de uma empresa de serviços de telecom, mergulha
no negócio de telecom. Você tem que conhecer o teu negócio, você tem que conhecer o teu cliente, você tem que conhecer para quem você está servindo. Ah, se você é de uma empresa de bens de consumo, cara, conhece o mercado, conhece os teus concorrentes, inclusive. Eu acho que essa é uma das principais transformações que vem acontecendo com essa área que ainda era vista no passado como muito uma área que está ali, né, que as coisas estão acontecendo e o RH está ali, assim, apagando incêndio, né? Quando ele passa a entender do negócio, se apropriar e a propor à frente, né? Pô, planejamento estratégico, eu quero participar, porque eu tenho influência nisso, né? Um novo negócio que a empresa vai abrir, o RH tem que estar junto. Conhecer os números, os resultados, participar disso, né? Ele deixa de ser visto como um centro de despesa, um centro de custo, e ele passa a ser visto como um centro de investimento, de inovação. Só que eu acho que a gente, aí já fazendo uma autocrítica como RH, a gente também precisa potencializar isso melhor, explorar isso melhor. Por exemplo, a gente precisa aprender a medir melhor o nosso resultado. Nossa, é o tema que eu ia entrar agora. Hoje em dia a gente tem muito, a gente não combinou. Nossa. A gente tem, claro, uma série de ferramentas, automação, a gente pode falar um pouquinho disso aqui, o People Analytics, uma série de coisas que estão evoluindo pra caramba. Agora, o RH, ele tem que mudar o mindset. Eu acho que o mapa mental cara, como é que eu posso servir o meu cliente, servir o meu negócio, contribuindo para o meu resultado. O famoso ROI, por exemplo. Vocês têm uma atuação muito forte em treinamento e desenvolvimento. Como é que eu meço o meu ROI do investimento que eu gastei lá, sei lá, R$100 mil no investimento no programa de formação para liderança? Como é que eu meço isso? Como é que eu vou provar isso na prática? O impacto disso. Então, os RHs precisam... E às vezes parece tão... Parece objetivo. Mas não é. Não é. Você consegue fazer. Até então era muito voltado para carga horária, uma avaliação de reação ali durante a ação, né? Que, assim, é uma métrica importante ser avaliada pensando na ação, mas no impacto você não consegue analisar, né? Se você não... Por exemplo... Vamos treinar uma liderança aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos mapear antes os indicadores dessa liderança, da liderança. Vamos entender como eles estão agora e qual é o nosso objetivo com esse treinamento. Quanto que a gente quer melhorar no indicador de produtividade, no feedback que essa liderança está recebendo dos liderados. É claro que assim, você pode ter um conjunto de fatores que podem influenciar ali na mudança de produtividade. Mas você tem o cerne da questão, entendeu? Então dá para medir. E o antes e depois. E a gente precisa provar isso e mostrar isso para o conselho, mostrar isso para o alto escalão da companhia, os C-levels. As pessoas têm que mostrar isso. Então, eu sofri isso há 15, 20 anos atrás, quando a gente começava a como é que eu meço, como é que eu vou medir isso e tal. E hoje existem N ferramentas que você consegue. Agora, eu acho que o principal ponto realmente é a mudança de cultura. Acho que o RH tem que sair desse papel, às vezes até... do vitimismo, de não, mas tem que RH, redução de quadro. Poxa, mas cara, mas você precisa mostrar que veio. O RH precisa mostrar, né, que ele agrega valor para o negócio. Porque fala, até papagaio fala. Mas você precisa mostrar. E uma take que a gente Mas acho que a gente foi muito estimulado a isso, né, na nossa primeira experiência. A empresa tinha muito essa coisa da métrica. Um modelo de gestão muito forte para isso. Forte. Né? Então a Vista estava ali acompanhando, tinha uma área cuidando disso. Eu acho que a gente veio de uma essência, uma base que fez diferença, né? Mas é óbvio que hoje com muitas melhorias. Mas eu vejo muitos RHs que não têm ainda hoje. Tem que sair da subjetividade. Principalmente nesse ponto do vitimismo, que eu acho que é um ponto muito importante. Que é ele se ver que ele acha que ele faz o máximo que ele pode e que a empresa não valoriza e por isso eu não faço um bom trabalho, né? Que é o que a gente sempre fala. Você acha que você é desvalorizado ou despreparado? Né? Porque muitas vezes é sim desvalorizado, mas tem um porquê. Né? Pode sim, com certeza, ter uma questão cultural. O RH ainda é visto por muitos gestores como uma área de custo, como você falou. Mas se esse RH começa a se impor, começa a tomar decisão, começa a propor ideias, é natural que ele vire a mesa, né? E passe a ter importância, né? E eu acho que um aspecto... Exatamente, você dá esse desafio, né? Sim. Na sua carreira atual agora, né? Eu fiz eu não vou chamar de transição de carreira porque eu tô dentro do mesmo segmento, né? Mas eu saí de uma empresa onde eu fiquei minha vida inteira, foram 20 anos, né? De experiência dentro de RH nesta empresa. E eu comecei lá, né, no nível operacional e assumi a posição onde eu assumi toda a estrutura de RH na minha saída. Para mim, eu encaro com muito carinho essa empresa, muito valor por essa carreira. Mas fiz uma transição e agora assumi uma empresa, uma grande empresa também, que a Serrede é uma empresa... Nós prestamos serviços de telecom, de infraestrutura de rede,
toda a parte de instalação de fibra ótica e tal. É uma empresa do grupo, né? Oi. E também temos desafios, são mais de quase 1.000 líderes espalhados no país inteiro. A dispersão geográfica também, ela é uma limitação, um desafio, né? Até a diferença cultural também. É isso. Tem, né? Tem, assim. Você olha exatamente as regionalidades, né? No norte, nordeste, sul, sudeste. Então, quando você está especificamente num estado, é muito mais fácil você implantar. Agora, olhando para o Brasil inteiro, você tem que customizar algumas iniciativas. Então, o desafio realmente grande é esse. Agora, o foco e o viés, olhando para o negócio e olhando para a eficiência também operacional, isso é muito forte. Então, eu estava conversando com a Márcia, que eu comecei a minha carreira num viés muito forte em desenvolvimento humano, organizacional e tal. Fiz vários cursos, formações, fiz o curso de coaching, sabe, mentoria. E depois, minha carreira começou a ir para um viés onde eu falei, opa, eu preciso me especializar no negócio de telecom, né? E também me especializar numa parte muito mais voltada para a eficiência, né? Todo aspecto de relações do trabalho, todo aspecto de relações trabalhistas, direito do trabalho. Então, assim, comecei a olhar também por esse viés porque você acaba assumindo mais responsabilidades e até para você ter mais propriedade para poder contribuir em reuniões com os executivos. Então, acho que isso... Porque quando você assume um papel realmente de diretoria de RH, você acaba tendo que gerenciar todos esses subsistemas, né? Então, Exatamente. não saber bem de um, né? Óbvio que você tem pessoas ali que com certeza sabem mais do que você, mas você poder trocar e... espera. Exato. Não, e assim, eu vou ser bastante sincero, e eu falo isso muito há alguns anos, que é o seguinte, meu lema é contratar gente melhor que a gente. Eu também. Eu tenho que trabalhar com o profissional, falo para a minha equipe, desafio. Hoje eu tenho meus gerentes diretos comigo e eu falo isso muito, cara. Você tem que ser melhor do que eu. Então, assim, por quê? E claro, existe especialidade. Eu tenho engenheiro, tem médico, já tive advogado comigo. Então, assim, tem questões mais técnicas, específicas, que eu não vou conseguir dar um parecer. Por exemplo, eu tenho a área toda de saúde e segurança, fica na companhia comigo, são quase 200 profissionais. E eu tenho um engenheiro, por sinal, que é fora de série, que é o Peterson, já mandou um abraço para ele aqui, que é um cara fora de série, um cara técnico e conhece muito. Eu jamais vou ter propriedade para falar de segurança do trabalho que ele, como uma médica, por exemplo, que também é a gestora da área de saúde ocupacional. Mas eu acho que você precisa ter o líder ali, ele precisa saber direcionar e conhecer o negócio assim, em alguns aspectos. Não adianta você não falar ele vai falar de NR04, você sabe o que é uma NR04. Então, outra dica também, pessoal de RH. Além, o conhecimento ele é importante, apesar de não ser algo que seja o essencial. O que faz a diferença? Na minha visão, a atitude. Na minha carreira, o que fez muita diferença para eu chegar aqui hoje, assumir um banco de diretoria de RH, né, e ter construído uma trajetória, foi atitude. E atitude não tem um remédio que você toma. Opa, hoje eu vou ter atitude. Você não escreve, você não vê isso, sabe? O conhecimento você adquire, você aprende aquilo, né? A tua capacidade cognitiva. Agora, a atitude você adquire com as situações, com as circunstâncias, até situações... Com as dificuldades. Com as dificuldades. Então, essa predisposição, igual aquela analogia, se eu falar muito, vocês me cortam. Não, até aquela analogia do profissional, que você chama lá 2 profissionais. Você chama o Lucas e chama o Joãozinho. Você fala, Lucas, você vai ali na quitanda, eu quero que você compre laranja. Vocês já ouviram isso, né? Aí você chama o Pedro, quero que você vá lá e também compre laranja. Beleza. O Lucas volta e fala pra você, fala, Augusto, olha só, a laranja que tem lá, ela é lima, você tem laranja pera, você tem laranja de tudo quanto é tipo, custa X reais. Se você comprar em quantidade, você tem um desconto de 20%. Então, assim, e ainda consigo fazer de brinde um suco lá, que não consegue me dar um suco. Poxa, bacana, o Lucas traz isso. Aí você chama o Pedro vem e fala, ó, tu foi lá comprar a laranja é R$1. Ou seja, olha a diferença dos 2 profissionais, assim, sabe? Então, parando para comparar isso. E muitas das vezes o Pedro, esqueci de contar isso, e o Pedro quer pedir aumento salarial. Exatamente. Aí quando ele olha a atitude do Lucas lá, pô, o Lucas chegou ontem, o Pedro tem 200 anos de empresa, mas empresa privada não é Forças Armadas, que o tempo de empresa te leva, você pode ter 3, 4, 5 anos. Não, olha uma atitude simplória que eu estou falando aqui, mas isso acontece todo dia, Marcinho, todo dia, Lucas. Eu vejo profissionais com 6 meses, com 1 ano de empresa, com uma atitude como o Lucas, que me traz um problema com alternativas, com soluções. E eu vejo um profissional de 2, 3, 4, 5 anos que traz um problema, mas não me traz não supera.
aquilo, sabe? Então, assim, a gente tá até discutindo um pouco as questões de avaliação de competência, que a gente quer também, acho que é um modelo que a gente precisa mudar e repensar. Ih, a gente já mudou isso aí, tá na conexão. É. Né, Lu? Depois tem que contar. Sobre isso. Então, assim, a gente precisa mudar um pouco, sabe? Porque a gente ainda está avaliando com aspectos lá de trás. Quando eu paro para olhar hoje o ser humano, cara, assim, o Lucas não é o mesmo de 6 meses atrás. O Augusto não é o mesmo de 1 ano atrás. Então você ainda para analisar aspectos, quando eu paro para olhar a avaliação de competência, eu falo, meu Deus, eu tô olhando. 1 ano não tem como. Porque o meu funcionário fez em janeiro. Já até esqueci. Em fevereiro, eu tô em dezembro. Não pode, isso não existe mais, sabe? Não tem mais espaço. A gente falou até disso no último podcast. Olha que legal. Então, o processo de aprendizado, bacana que a gente está bastante alinhado. Então, assim, e eu falei até um pouco desse processo de aprendizado hoje diferente, que é o lifelong learning, que a gente fala muito do aprendizado contínuo, né? De você não parar mais. Então, assim, não só o aprendizado de questões acadêmicas, que eu acho que o céu é o limite para quem pode, para quem consegue, né? Agora, você também aprende, cara, na tua rotina, no dia a dia, em cursos de tudo pode ser. Isso aqui é um aprendizado. Isso é um aprendizado. Olha como eu tô... As colocações que o Lucas está fazendo, que a gente está trocando aqui, é um aprendizado. Eu vi uma frase do reitor da Universidade de Brasília uma vez... Você está aberto para isso, né, Augusto? Tem que estar aberto para isso. Ele falou uma vez, olha, numa palestra que ele estava ministrando, ele falou, ó, ele é pós-doutorado, ele é gato, se formou em Harvard. Ele falou, olha, eu sou um eterno aprendiz. Esse é o meu diferencial. Porque você nunca pode achar que você sabe tudo e tá sempre buscando, sabe, conhecimento. Mais uma dica pessoal de RH. Assim, não para. Busca o tempo inteiro. A frase que a Márcia bota em final de tudo parece aquela dá. Tem que ter a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Para mim, esse é a frase que eu... Isso é fantástico. Eu gosto muito de citar alguns exemplos lúdicos. Por exemplo, eu tinha um pediatra do meu filho que já faleceu. O Pedro já está com 14 anos, mas ele, algum tempo atrás, quando eu levava ele para o consultório, levei poucas vezes, mas quando eu levava, eu chegava lá e tava ele estudando. Ele já devia ter seus 200 anos, ele já estava com seus 80, 90 anos. Eu lembro. Eu chegava lá, ele com aquela enciclopédia, lembra da Barça? Lembro, ele não, mas eu lembro. Eu lembro de ver na casa dos meus avós. Eu tinha essa Barça. Tava ele lá estudando, olhando Barça, e com o iPad na mão. Falei, doutor Elias, o que você está fazendo aí? E não, Augusto, porque se eu não me atualizar, todos os dias surgem novas tendências, novas formas na medicina. Porque se eu não me atualizar, eu corro o risco de medicar o teu filho aqui errado. Eu falei, nossa, doutor Elias, ele falou isso tem bastante tempo. Mas foi uma sacada que eu falei, nossa, vou levar isso para minha vida. Já tinha uma base muito sólida, já era um cara com uma experiência absurda, uma base financeira socialmente estava bem equilibrada, né? Estava muito bem equilibrado, não precisava daquilo, mas fazia. Você imagina um rapaz, um médico de 90 anos. Aí você imagina um professor de RH com 22, com 23 anos, se formou agora e acha que já quer parar, e cara, não. E que leu aquelas coisas todas e que acha que aquilo vira tudo dá certo, mas não é. Então, assim, agora também tem que ter cuidado com aquilo que a gente se alimenta. Porque tem muita porcaria na internet também. Muito quantidade de informação, né? Isso tem que saber filtrar, né? A gente falou no último episódio também, adorei essa fala do Douglas, né? Sobre saber fazer as perguntas certas, até pro Google. Porque se você não sabe fazer a pergunta, ele vai te dar a resposta errada, porque você fez a pergunta errada, né? Então, se você pergunta uma coisa relacionada a RH, se você faz a pergunta errada, você tem grande chance de receber a resposta errada. Por isso você tem que ter personalidade, capacidade de interpretar, porque senão você vai ver coisas ali, porque infelizmente tem muito lixo também. Tem pessoas que publicam coisas, ou que colocam coisas e você fala, fake, cara, né? Mentira, né? Fake, e desatualizado também, né? Desatualizado. Então, acho que se você tem uma base, você acaba, né, tendo um pouco mais de segurança, mais propriedade para poder discutir sobre aquele tema. E esse ponto eu acho que é um dos principais questões para o tema do nosso episódio, que é o RH não ser valorizado. É essa questão do aprendizado, porque quando a gente pensa... Eu lembro na faculdade, quando eu tive uma matéria de RH, acho que no 4º período, e lá a gente já estudava sobre RH estratégico, que era algo que estava no livro do Chiavenato, que tinha sido escrito, sei lá, há 10 anos atrás. Um tema aí, sei lá, deve ser dos anos 1990. Já começava a se falar sobre esse RH estratégico, que era o RH que se envolvia no negócio, que começava a ter mais importância. E até hoje, a gente entra em empresas em que essa transição não aconteceu. E a gente está em 2022, sabe? Então... Olha quanto esses RHs não estão se desenvolvendo, né? Para poder... E a gente ajuda muitas empresas, né, Augusto? A gente tem uma
frente de trabalho, que é fazer o RH de pequenos e médios empresários, então, de empresas. Então, sem ser a parte do departamento pessoal, tudo que está ligado à cultura, desenvolvimento. E aí a gente entra nesse lugar e tem um RH lá, entendeu? Normalmente tem. Só que como é esse RH? E aí, como a gente entra, as pessoas falam assim, né? O que vem por aí? E aí a gente começa a fazer o trabalho e as pessoas ficam impressionadas. Eu não pensava que RH era isso, entendeu? Eu não sabia que RH era assim. Para mim, RH era fazer a folha de pagamento, era entregar meus benefícios, era fazer uma entrevista de desligamento. É verdade. Aí você vem falar de cultura, você vem movimentar coisas, né, que são a liderança, olhar para a identidade da empresa, corporativa, missão, visão, trabalhar isso mesmo, não é botar só no papelzinho, não. É trazer isso à tona, né? Cara, isso faz muita diferença. Surpreende, até porque realmente muitas empresas acham que tem um RH, mas não tem um RH. Tem um departamento pessoal. É uma área que processa a folha, que processa ali. Então o RH, ele é muito mais amplo. É cuidar de todo o processo da jornada do funcionário. Está falando agora muito de employee experience, de onboard, né? A jornada dele do início ao fim. Cultura, propósito, valores, sabe? Então acho que missão, visão, você tem que contribuir para a organização. Agora, realmente, o Lucas falou uma coisa interessante. Porque quando a gente para olhar, isso já se discute, ó. Há quanto tempo? Eu sou novo no RH, né? Considerando as pessoas todas que a gente convive aqui. E assim, eu entrei no RH já com essa discussão. Já entendeu? com essa discussão, é verdade. Eu nunca vivi esse outro RH. Eu já entrei. Eu até acho que já acontece uma evolução. Claro, né? tem. Mas eu ainda acho que ela é muito tímida, perante tímida. aquilo que a gente entende a importância. Quando você fala, cara, uma coisa básica para RH é você conhecer do negócio. Agora, acho que tem os dois lados. Acho que a empresa pode te fornecer, te possibilitar uma formação do negócio. Pode. Eu adoro quando o RH, você pega uma analista de RH que faz seleção, cara, na minha visão, ela necessariamente ela tem que participar da formação técnica Exato. de que ela está formando, de que ela está buscando, aquele profissional para começar a ter uma visão do que ela está buscando. Né? A empresa pode estimular isso? Pode. Agora, se a empresa não estimular, tem que partir do profissional também. Exato. Eu acho que essa questão da proatividade que ela é importante. Tem uma dupla responsabilidade aí, né? Eu adorava, Lucas, quando chegava alguém para Augusto, poxa, vai ter um treinamento, quero participar. Você lembra disso? Eu quero participar, porque de onde você acha que você já sabe a técnica de entrevista por competência? Nunca é demais. Cara, nunca é demais. E você vai ter sempre que se adaptar um pouco àquilo ali. Até porque, e olha só, já respondeu uma pergunta do Lucas. O que o RH precisa fazer para ser mais valorizado, ser mais... Ele tem que ser mais consultivo e menos operacional. Isso para mim é um ponto Cada importante. vez mais, Sabe por quê? Porque olha só, algumas atividades operacionais, a gente está numa linha de automação tão grande. Já pode. Se você pegar o People Analytics, se você pegar uma série de coisas, inclusive no último Fórum Econômico Mundial, teve um painel falando sobre o futuro do trabalho, onde foi abordado esse aspecto, porque assim, a robótica, inteligência artificial, e para o RH, você já tem hoje muitos produtos e serviços, né? Muitas tecnologias. Eu consigo fazer uma seleção hoje sem ter uma psicóloga, um humano ali. E nisso, meio fim. Agora, o robô, eu costumo falar muito isso, o robô ele traz a inteligência, mas ele não traz a consciência. Ele não traz o aspecto humano. Então, por isso que o RH nunca vai deixar de ser RH, nunca vai deixar de existir. É claro que talvez a força de trabalho, quando a gente olha... Mude de formato. Mude de formato. Você pode ter, sim... eu precisava de 200 pessoas para processar uma folha de pagamento. Hoje eu aperto um botão, mas eu tenho que ter 4, 5 pessoas. Isso aí. Eu acho que pode acontecer. A estratégia agora... o RH mais consultivo. Isso. E acho que para mim... Que analisa mais, que cuida, né? Exato. E para mim, eu acho que a pessoa tem que buscar formação. Eu acho que ela tem que sair um pouco desse... Poxa, já fiz a minha formação, já fiz a... Cara, eu acho que o profissional de RH do futuro, para mim, é o que se especializar mais, é o que tiver um nível de qualificação maior, até porque toda a nossa força de trabalho operacional, ela tende a ser substituída mais para frente. Se você for parar para olhar, né? Todos os trabalhos operacionais... A área que você começou mesmo, de atendimento, é uma área que ela vem... Há anos atrás, sei lá, a gente empregava 3 milhões de trabalhadores, a gente está empregando aqui 500 mil, e isso é uma tendência de cada vez mais você pega o teu aplicativo, você não precisa mais ligar. Eu, praticamente, quase não acesso. Você pode pegar o seu internet bank aqui e acessar. Então, é uma tendência. Por isso que se você não buscar uma qualificação maior, né?
e você ser um profissional, características que eu daria, eu acho que é uma qualificação maior. Então, não se contentar com aquilo que está, para o RH poder ser mais valorizado, você precisa mostrar que veio, você precisa mostrar como profissional ser e como protagonista. área, ser protagonista. Aproveitando aí meu livro, vai lançar aí, gente. Que é 2 segundos. Não, quando esse episódio você já vai ter lançado. Então eu já lancei meu livro, hein, gente? Comprei lá no meu Instagram. E é legal, Augusto, disso tudo que você tá falando, assim, o que vem muito à cabeça é o papel do BP, Business Partner, né? Eu acho que a gente ainda não conseguiu entender mais a fundo isso, mas eu acho que talvez seja uma das posições que vai causar essa revolução que a gente tá falando aí. Porque ela surgiu como uma demanda para que isso acontecesse, né? E eu acho que tá aí realmente o futuro do RH, assim. Não sei se nesse formato que é hoje, Pode ser mas que venha algum muito né? parecido com isso, eu acho que é onde o RH vai evoluir. Porque é o que entende de negócio, é o que tá dentro da operação do cliente. Escuta um lado e o outro. É o que é muito né? especialista num tema. É isso. E é bacana você ter citado isso, porque quando você para olhar lá atrás, nos anos 80, o Dave Jurist, né, que criou esse conceito do Business Partner, parceiro de negócios, e hoje em dia está tomando muita força nas empresas. A gente chegou a criar isso também lá na nossa estrutura, porque é o elo fundamental, é o principal elo ali entre o negócio, o RH, e ele contribuir para que todo o subsistema de RH tenha esse entendimento do negócio para poder servir melhor, para poder contribuir melhor, sabe? Então, eu acho que o próprio papel do BP, do Business Partner, ele já está mudando. Tá mudando. Né? Sim. Ele já está mudando. Porque, claro, a gente sempre falou muito que ele tem que ser um cara mais consultivo. Agora, as próprias formações. Antes você pegava um profissional de RH para ele virar o Business Partner. Hoje, não. Hoje você está muitas das vezes pegando um profissional da área de negócio e tornando ele um Business Partner e dando para ele elementos e formando ele em RH. Como fizeram muito isso há um tempo atrás com a seleção. As Perfeito. seleções, né, pegavam as pessoas que eram daquela área para selecionar, ensinavam ela a selecionar. Exatamente. Né? Muitas consultorias Ou seja, fizeram ela já tinha formação técnica ali do negócio. Aí vamos olhar. Virava a chave, aprendia. E acho que tá muito ligado ao perfil que você comentou, né? Identificar esse perfil de RH que tá aí realmente pulverizado, né? Eu acho que o futuro não necessariamente psicóloga ou, né, dentro da área de humanas, não necessariamente. Exato. Tem uma questão de nesse mundo dom mesmo. cada vez mais descentralizado que a gente vive, né? Eu acho que o RH tende a ficar cada vez mais descentralizado. Seja por meio desses BPs ou até por meio dessas lideranças, dessas pessoas que impactam o negócio, que vão ter esse skill de RH em alguma frente de trabalho, né? E até para ter mais essa sensibilidade com o negócio, porque quando você para olhar... O líder tem que ter. Tem que ter. Um líder tem que ter. Qualquer líder, de qualquer área, ele tem que ter um skill de RH. O próprio conceito que a gente falava lá atrás, cara, gestão de pessoas... E a gente já falava isso em alguns, né? Então, hoje não, gestão de pessoas é papel de todo líder, independente da área de onde ele esteja. Então, e a pandemia, a gente diz que ela não trouxe, na verdade, ela acelerou alguns escancarou aquilo que já estava, sabe o ponto do iceberg? Que já estava, né? Então, assim, a água desceu, o iceberg apareceu todo, escancarou. A gente tem discutido muito, por exemplo, sobre o burnout, que hoje em dia, assim, de alto executivo, a liderança estratégica, até a tática, até a operacional, tem sofrido muito com essa questão do A gente burnout. cuidou de muitas pessoas nesse período. Então assim, acho que a pandemia aflorou muito isso, sabe? Porque essa questão do excesso do trabalho, das preocupações, da falta de reconhecimento. Porque não era um home office, né? Era um home tudo. E a preocupação da liderança, o papel da liderança nesse processo é fundamental. O RH tem que ter um pouco dessa visão, né? Eu tive atuações com vários BPs em épocas atrás, que o BP trazia, poxa, Augusto, estou se percebendo que uma diretoria XPTO tá pesando um pouco a mão aqui, o clima não tá bacana, estou percebendo que as pessoas estão adoecendo mais aqui. Então, o BP tinha, né? Tem esse papel também, essa sensibilidade de parar para olhar, como todos os líderes de RH. E quando a gente para olhar, por exemplo, você tem até os líderes que a gente acha que são técnicos, você pega o gerente da folha de pagamento, o gerente da ADM de pessoal, hoje, né? Eu não falo que ele é mais o gestor, ele é um líder. Ele também tem que se preocupar com o aspecto humano, porque nós não somos, eu costumo falar isso muito para a equipe, vocês são profissionais de RH. Mais do que o cargo, para mim o que importa é a tua função.
Então, você pode ser o gerente de RH e você pode ser o analista de RH. Você é o profissional de RH. A companhia precisa te respeitar, a área de negócio para te respeitar como profissional de RH. Eu sei que a gente ainda tem muitas empresas que valorizam demais a questão da hierarquia, né? Isso é importante em alguns casos, mas você tem que se posicionar como profissional de RH. Uma postura necessária. Independente de ser líder ali ou não. Você é o analista do RH, então você está trazendo aspectos ali de clima, de cultura, que você precisa ser ouvido pela companhia, sabe? Então, Sim. eu acho que isso... E até falando de clima, hoje em dia a gente faz aqui na Conexão Implanto em nossos clientes, avaliando semanalmente, né? Então, também essa coisa de que mudou, né? Antigamente a gente fazia uma pesquisa de clima anual. Pô, não dá mais, cara. Hoje em dia é semanal. O índice o indicador de felicidade no trabalho, né? Eu tô até estudando muito, tentando escrever mais sobre felicidade no trabalho, porque é um conceito que muitas vezes você acha que é subjetivo, mas tem muita técnica. Aqui, ó. Tá aqui no nosso painel. Esse painel aqui, que é o VIA, né, é um teste que mede as forças de caráter da equipe. Então, é uma ferramenta de felicidade no trabalho. É como se fosse um assessment, só que com olhar de forças de caráter. É isso. E você contribuir, estimular o teu colaborador, o teu funcionário ali, a realmente achar esse propósito, sabe? Por que ele tá ali? Isso, por quê, né? Por que ele tá ali? Porque hoje em dia, até com acesso à informação que se tem hoje em dia, não adianta você delegar uma tarefa, cara, cumpra-se, é isso. Hoje em dia as pessoas já estão mais informadas, você tem que engajar por uma causa, engajar por um propósito, sabe? E ela precisa encontrar valor naquilo ali, né? O Kennedy tem um trecho que ele usa não o Kennedy, né? Mas um autor escreveu no livro, uma biografia dele, que certa vez ele foi visitar eu gosto muito de citar isso, ele foi visitar a NASA. E ele visitando a NASA lá, ele se deparou com uma pessoa que estava varrendo o chão. E o Kennedy foi lá, o presidente, John Kennedy, o ex-presidente dos Estados Unidos, foi lá perguntar para ele, falar, qual é a sua função aqui? O que você faz aqui? Estava varrendo. Aí o funcionário virou para ele e falou, senhor presidente, a minha função é ajudar um homem a chegar na Lua. Olha que bacana! Amém! Olha que analogia interessante para falar de propósito. Ele não era o simples... Ver para além, né? Olha, cara, eu fico arrepiado de falar isso também, porque você para olhar o seguinte, né? Não, ele não se enxergou, não se enxergava como um varredor na NASA. O propósito dele ali, ele contribui para ajudar o homem a chegar na Lua. E o funcionário de tem que ser, o pessoal de RH, de todas as áreas, você tem que enxergar valor naquilo ali. É verdade. Sabe? E não enxergar, eu sou somente um analista de RH que eu cuido do meu processo de departamento pessoal. Gente, eu acho que aí começou a ter uma ruptura muito interessante até na pandemia, né? Quando acho que as profissionais começaram a tentar encontrar esse propósito dentro da empresa e talvez não encontraram o que esperavam, né? Porque deixa eu ver qual é o propósito. Caraca, cadê o propósito? Né? E aí acho que isso foi um fator de impacto ainda maior, né? Porque tem uma questão de você parar para olhar isso, de uma coisa que até então não era, né? Você não dava tanta atenção. Agora, se eu passo a enxergar, eu posso talvez ver algo que eu não fico tão satisfeito, né? Que eu não me enxergo ali. É verdade. E foi um aprendizado, tem sido, na verdade, um aprendizado grande pra gente. Todos os profissionais de RH que eu converso, que eu discuto, né, os modelos novos que vieram, mas eu sempre costumo dizer, é porque eu sempre trouxe isso muito para mim. Eu sempre falei muito de autogestão, sabe? A minha carreira, ela depende de mim. É claro que a empresa influencia, a empresa estimula, a empresa... Mas, cara, a responsabilidade é minha. A escolha é minha. Eu falo isso muito pra minha equipe, assim, cara, a escolha é tua. Você escolhe fazer com que o seu dia seja... Você escolhe ao acordar de manhã, você escolhe fazer o seu dia seja o melhor dia do ano, independente das circunstâncias, se o teu chefe vai te acordar de mau humor, se o projeto que você recebeu não foi um projeto que você queria, ou você escolhe que vai ser o pior dia do ano, independente das circunstâncias. A escolha é sua. Você não pode deixar a atitude do outro interferir na sua. E nem esperar, né? Porque tem profissionais que esperam. A empresa que tinha que me dar um curso tal, eu tinha que fazer. É isso. Gente, você... E não perder a tua essência. E tem profissionais que às vezes, né? Claro que acho que a pandemia trouxe também à luz esse tema, né? Da atitude do outro. Eu via vários executivos, assim, realmente repensando carreira, até agindo de forma um pouco mais
mais dura, pessoas que eu nunca imaginei que seriam assim. Então você não pode deixar que a atitude do outro influencie na sua essência, né? Eu gosto de falar sempre de historinhas, né? Certa feita o rapaz estava lá vendo um escorpião se afogar. O que ele fez? Ele foi lá tentar salvar aquele escorpião. Só que toda vez que ele ia salvar aquele escorpião, o escorpião via e machucava ele. Ele tentou uma vez, o escorpião foi lá, machucou. Tentou 2 vezes, o escorpião foi lá, machucou. Tentou 3 vezes, até sangrar ali. Aí o que ele fez? Ele pegou um filetinho lá de madeira, um gravetinho, foi lá e salvou o escorpião. O rapaz que estava vendo a cena foi lá e perguntou para ele, falou, rapaz, você não desistiu do escorpião porque ele estava te ferindo o tempo todo ali? Por quê? Ele virou e falou, cara, eu não posso deixar que a índole dele de me ferir atrapalhe a minha índole de salvar. Porque eu dei o valor, sabe? Eu gosto de trazer essa analogia para a nossa realidade, porque você não pode deixar que a circunstância, o outro, e eu falo isso muitas vezes, RH passa por momentos também muito turbulentos, difíceis, onde as áreas de negócio, as áreas operacionais, elas são muito intensas, às vezes, numa pedido, numa cobrança. E eu falo sempre isso, gente, a relação madura, RH está aqui para isso. A relação madura somos nós. E a transparência é importante. Exatamente. Então não deixe que a índole do outro, às vezes o teu cliente está ali, muitas das vezes, chateado com algum processo, né? Ou sei lá, ele pode estar sendo até um pouco mais duro contigo, mas não deixa que aquela índole dele, da pessoa, te atrapalhe. Isso lembra da sua essência, para que você está isso. Aqui, seu propósito. E não deixar que isso atrapalhe da tua vida pessoal também. Eu acho que isso é um aspecto importante. É verdade. Sim. Augusto, a gente tem um quadro aqui que a gente adora. Ele com as surpresas aí. Você já deve ter ouvido falar uma frase aí bem famosa no mundo corporativo e do RH também, que é RH que abraça a árvore, né? Aquela famosa crítica que o RH sempre recebe, está muito ligada ao nosso tema de também, né, ser não valorizado, o RH que faz só bagunça, só festa, só dinâmica e tal. Sim. Então a gente tem um quadro aqui, que é até um lema da Conexão, que é abraçar a árvore é o caralho. Aqui é RH que entende de gente. A gente tem essa fala, né, que faz parte da nossa cultura, isso tá nas nossas apresentações e tudo. Legal. E a gente trouxe para um quadro do podcast, em que a gente sempre pergunta para o convidado qual foi a coisa na sua carreira que você já viu que foi mais abraçar a árvore, assim, a prática, a ação, o treinamento, a dinâmica. Você falou, cara, isso aqui não faz sentido ser feito, né? Tem gente fazendo. Bom, acho que tem tanta coisa. Principalmente no início de carreira, porque no início de carreira você acaba abraçando muita árvore. Na verdade, acho que você chega a abraçar florestas imensas. Porque, sendo bastante transparente com vocês, porque não sabe, muitas das vezes, e aí eu acho que é uma coisa essencial, que é o seguinte, nos falta e faltava, acho que agora a gente precisa aprender muito com isso, é ter um diagnóstico mais assertivo daquilo que você, daquilo que o teu cliente precisa. Porque se você não tiver o diagnóstico, cara, assim, bem preciso, você vai dar um remédio errado. E pode ser que piore a situação. Exatamente. Né? Pode ser que você vai dar um antibiótico, mas aquele antibiótico vai fazer uma dor no estômago. Exatamente, causa uma outra dor. Então acho que a RH tem que ter um pouco dessa. Pouco não, né? Bastante. Porque assim, o diagnóstico para mim é essencial. Nem que para isso você tem que investir um pouco mais de tempo. Isso é muito legal que você está falando, porque como a gente está explorando a questão da atitude, e que a gente, né, eu super colaboro com o que o Augusto falou, acho que a atitude é acima de tudo, mas às vezes tem que ter cuidado para não ser acelerado demais e ter atitude demais sem pensar que tem que ter um planejamento inicial, né? Então, hoje, até falando para você um pouquinho, a Conexão, ela tem essa... Às vezes a gente leva um tempo maior para fazer uma proposta para um cliente nosso. Por quê? Porque a gente gosta desse diagnóstico. Sim. Porque não adianta, né? Você via, e tal, porque aqui vai funcionar. Cara, você tem que ouvir, você tem que entender, tem que mergulhar, e isso leva tempo. É isso. E tudo bem. Isso. Porque depois o que vai causar de impacto é o resultado. É claro que hoje em dia a gente está vivendo num mundo assim, onde tudo é muito rápido, todo mundo tem acesso à informação. O jovem entrou na geração milênio, o cara entrou na empresa e já quer se virar diretor no dia seguinte. Então, a gente tem discutido muito sobre isso, só que você precisa falar, opa, calma, para. Você precisa equilibrar muito isso. Claro que você não vai levar um projeto 1 ano para entregar um projeto, mas você tem que equilibrar isso, mas de tal forma que seja mais assertiva a tua entrega. Porque senão você não vai ser assertivo na tua entrega. Aí o investimento que você fez, seja financeiro, porque para mim, além do aspecto financeiro, que eu acho que é essencial, mas você perde tempo,
você perde energia, é retrabalho. Então, assim, quantos projetos de RH, quantas iniciativas de RH a gente fez que você olhou assim, caramba, eu abracei a árvore. E teve um projeto interessante nesses meus 20 anos de RH, e literalmente a gente abraçou a árvore. Eu não vou citar o nome do projeto aqui, mas era um projeto de desenvolvimento e treinamento, onde literalmente na época, a gente, claro, a técnica era muito interessante, mas eu acho que a gente pecava muito na execução, porque talvez não era o momento certo e não foi da forma correta. Onde a gente tinha que, por exemplo, seguir alguns métodos para a formação de um jovem, onde o jovem não está mais naquele processo de aprendizado. A gente já estava numa época onde o PowerPoint, você ficar 30 dias parado numa sala de aula olhando o PowerPoint e ter que no final fazer uma formatura com uma série de Pompas. de pompa, de elementos, isso já não era mais valor. Então, Sim. eu acredito que teve esse projeto que eu lembro muito bem, porque a gente acabou não conseguindo... Saindo frustrado, né? não conseguindo mensurar muito bem os ganhos, né, da diferença dele estar dentro desse projeto Sim. e dele estar fora do projeto, principalmente no aspecto financeiro, econômico e de entrega de produtividade, porque você tem que medir a performance. Sim. Todo o teu projeto, Qual o toda a tua impacto, entrega, né? você tem que medir. Então eu literalmente falo, cara, a gente meio que abraçou a árvore, porque precisava entregar algo diferente, algo inovador. Tinha muito glamour, mas Pouca não efetividade. tinha pouca efetividade. Assim, pelo menos eu vi na época, isso já tem 10, 15 anos, mas acho que falta um pouco dessa, sabe? Essa habilidade de... Porque se você não medir, vai por água abaixo, mas, sabe? E aí cai no ciclo aqui que a gente falou. E aí o RH é desvalorizado. Porque aí ele vê... Porque olha só, muitas das vezes você foi lá, você fez um lindo PowerPoint, você apresentou um projeto super bacana para sua diretoria, tá indo uma marca super legal. Pá, Conexão Cast, tô dando exemplo aqui. A marca é linda, cara, mas ela é tipo um ovo, você que bateu no ovo, ele tem que ter uma gema por dentro. Se ele estiver vazio, você tem que sair da superficialidade. Então, percebo que muitos programas ou projetos de RH ficam muito no superficial. Só causa barulho, né? E você tem que ir para a raiz. Você tem que se aprofundar mais, você tem que, sabe? Então, assim, eu falo muito por mim. Então, até um certo tempo atrás, cara, era muito genérico e muita coisa. Cara, não, pera lá. Muita informação, né? Muita informação, você tem que ter um certo cuidado. Então, cara, se especializa naquilo ali. Isso aí. Entrevista leva um Traz pouquinho com mais de calma, tempo. pílulas. Traz com calma. Né? A gente vê isso até hoje em grupos de RH. Alguém tem um modelo de avaliação de desempenho para me passar aí? Alguém tem uma política de cargos e salários? Um modelo? Fala Gente, que modelo, assim? Como é que, assim, nenhum modelo vai servir para você, né? Então, é isso, é você ir tentar no Porque cada superficial. empresa tem um jeito de se comportar, tem, né? Então você tem que... Você pode até pegar, talvez, Como uma inspiração, base de como estudo, base. mas não tem como copiar e colar, gente. Não Fazer bem, existe. eu acho que é super interessante fazer bem, Isso, trocar também acho. Mas assim, Pra você tem uma você- planilha do nada, num grupo, pô, você vai fazer o que com aquilo, sinceramente? Você precisa se inspirar, até porque você acaba perdendo, é por isso que o RH não é valorizado. Porque você acaba deixando de customizar algo que pro seu negócio vai ser mais relevante que você pegar uma planilha pronta ou um projeto pronto de outra empresa, vai lá e copia e cola. Sabe? Então acaba não sendo tão efetivo, acaba não sendo tão A gente eficaz. já teve algumas experiências, muitas, de entrar em empresas para consertar problemas que foram de projetos mal executados. Então, assim, ó, tentamos fazer isso aqui, deu muito errado, o que a gente faz agora, né? E Lucas, eu vou falar uma coisa que eu acho que é interessante. Nem tudo é dinheiro. Eu ouvi uma vez de um ex-presidente meu uma frase que eu achei fantástica. Ele virou para mim e falou: Augusto, eu tenho saudade da empresa quando ela não tinha dinheiro. É verdade, né, Augusto? A gente era mais grande. Porque a empresa, quando passa por um processo de escassez, você é forçado a ser criativo. Você começa a pensar, poxa, eu não posso fazer um programa de formação com uma empresa XPTO, não posso viajar para... Cara, deixa eu ser criativo, vou pensar em que de que forma eu vou atingir o mesmo objetivo, talvez não com o mesmo glamour, mas eu vou conseguir chegar lá. Quando você tem grana, ele falava, porque todo mundo também pede dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo, para pagar fornecedor, contratar consultoria XPTO. Agora, vamos ser criativos, sabe? A gente é muito parceiro dos nossos clientes, né? Então a gente escuta muito isso. É muito legal isso, assim, muitas vezes a empresa fala, Márcio, olha, meu recurso está baixíssimo, mas, cara, você consegue trazer pra gente uma coisa... E a gente, cara, a gente vai do 8 a 80 de boa, assim, pode dar
muita coisa ou pode fazer o simples bem feito. Isso. E como a gente lida É. com muitas pequenas empresas, a gente acabou aprendendo isso Muito. na raiz, né? Porque a gente lida com Eles têm pequenas poucos empresas recursos, que né? têm recursos muito menores do que grandes empresas e que precisam mesmo, né, de um básico bem feito, né? Isso. Que muitas empresas grandes às vezes não conseguem fazer. Vão tentar fazer um negócio É o que ele estratosférico. falou, vai para um negócio muito É. alto e às vezes não cumpre. É. Você falou do básico bem feito, eu acho que é isso, acho que é essencial. É. A gente ainda tem empresas que talvez querem avançar para um segundo nível, mas a camada intermediária ainda não está, né? Você quer, eu acho bacana, e tem muitos temas que estão em evidência, mas Sim. você quer começar a falar de ESG, cara, é o tema que está Em evidência, alta, em é. alta, vamos tratar isso. Mas, cara, pera lá, deixa eu ver se a Eu minha tenho- liderança está sadia primeiro para eu Isso. poder entrar nesse... Eu tenho uma cultura organizacional com mindset já voltado para isso. Eu tenho, sabe, gestão, nunca se falou tanto de gestão de mudança na companhia. Agora, você para avançar em alguns pilares, na Sim. minha humilde visão, você precisa ter uma camada um pouco mais sólida. 100% é utopia. É, Você também falar que você vai acho. estar 100%, na minha visão, é utopia. Mas você tem que começar a preparar a base para receber o novo. Porque senão você chega com, não vou implantar um projeto agora de ESG, é um projeto... E você percebe que muitas das vezes, cara, a tua liderança, cara, não Não tá fazendo o suporta, básico bem é. feito. E aí Sabe? dá um tiro no pé, porque o colaborador fala, a empresa tá fazendo aí coisa de FG, mas eu não recebo feedback, né? Mas eu, né? Mas eu não vejo... Você falou é tudo. isso. É. Tem colegas gente- meus que falam isso, É, de outras empresas, falam, quem não pode, mas cara, É. não tem uma avaliação de competência, Exato. sabe? A Sólida, própria, o próprio tema gestão de desempenho é um tema que eu lido muito aqui na Conexão, e muitas empresas, quando chamam a gente às vezes para estruturar, mudar a avaliação de desempenho, a gente vai ver que o feedback não acontece, independente da avaliação de desempenho. E não dá para a gente implementar um programa de avaliação de desempenho Ensinar. se ter uma cultura de feedback não é uma realidade da empresa. Porque, assim, é consequência, né? A gente, a Marta estava até citando aqui, na Conexão a gente tem um modelo que a gente acredita muito, que é de avaliação trimestral. Avaliação de Legal. desempenho trimestral. Tem um modelo mais curto e depois um completão 360. Ligado aos valores da empresa. Ligado aos valores da empresa, competência e potencial. Ok. Só que, mensalmente, a gente tem reunião de one-on-one com líder e liderado. E não é bota lá 20 minutos para conversar. Não, tem uma estrutura, tem perguntas, tem uma resposta para ser feita. E aquilo aí do líder com o liderado. No final do trimestre, a avaliação, que numa empresa anual demora horas, semanas para as pessoas responderem, ela é feita assim. Porque você já reuniu com a pessoa 3 vezes. Todo mês, né? Então, Tá assim, tudo alinhado. quando a gente é chamado para implementar avaliação de desempenho, a gente prefere muito mais levar a cultura de feedback primeiro, porque se você se reunir todo mês para conversar com o seu colaborador, Nossa, isso facilita. imagina, do nada você vai inventar uma avaliação de desempenho que ele nunca nem recebeu uma resposta sua, isso vai gerar frustração, vai gerar E desentendimento, complexidade, conflito, né? complexidade, Custo. custo. Simples. Você naturaliza o processo, porque é você isso. acaba, né, Fica fica instintivo. normal. Isso. Né? A pessoa já começa a ter enraizado isso na cultura e começa a... Exatamente. Isso é legal, tem que ter o estímulo, eu acho que o estímulo É. ele é importante. Tem que vir de cima para Tem baixo que vir de também. cima para baixo. E aí o RH precisou muito se reinventar, né? Sim. Essa questão agora do home office, que a maior parte das empresas tem adotado ou modelo híbrido ou modelo home office, o RH revisando políticas e tal, e é um dos grandes desafios, né? Para a própria liderança. Como é que você lidera? Hoje eu tenho um time meu que está praticamente 100% de home office, né? Tirando São a quantas parte mais pessoas, técnica, Augusto, né? no seu time hoje, Hoje RH? em RH eu tenho um pouco mais de 300 pessoas. Hoje em Ah, RH. É muita Só em coisa. recursos humanos, né? Mas já cheguei a ter quase 1.000 trabalhadores em RH na outra empresa, né? Acho que a Marcela lembra. Era Era 100 mil muita funcionários. gente. outra É, empresa. a gente chegou a ter 100.000 funcionários. Então, assim, era muita gente. Gente que eu não sabia nem o nome, mas eu sabia que, né, em algum estado do país a pessoa estava lá. Mas agora o desafio é maior ainda, porque como é que eu engajo uma força de trabalho à distância? Como é que eu engajo uma força de trabalho vendo essa pessoa somente por vídeo? Será que é a mesma Tem que colocar o coisa? metaverso Como é lá que o para RH se você. reinventa? Colocar o quê? O metaverso lá para você. Ah, bacana. Que já está em moda agora. É uma ferramenta de Ainda não engajamento. conheço bem o metaverso. A mas gente vou levar tá- aqui, né? A gente tá num ambiente que tem mais de 100 empresas Olha, lá legal. também, então a gente Pega pega o o metrô, metrô, consegue encontrar vai outras ver outra empresas. empresa, tudo É uma coisa Olha que louca, legal, assim. É. bacana. É óbvio, E tem temos muito- implantado em empresas grandes, por isso que eu estou te falando que é É. uma boa alternativa. É uma ferramenta de RH, tá? Legal. É uma ferramenta de RH. Então, as ferramentas, a tecnologia vai trazer ferramentas pra gente. Mas eu acho que o essencial é a mudança do mindset. Porque não É. adianta você ter uma Ferrari e você não Não, sabe super pilotar. concordo, não sabe usar. Se você bota a galera lá, É isso, por isso que eu acredito muito na principal ponto é
a mudança da cultura organizacional, ou você fazer uma revisão, você tá todo mundo Sim. alinhado com a cultura, com o Isso. propósito, que é o conjunto de comportamentos, como é que você quer ser percebido, como é que a empresa quer se posicionar para dentro, né? Isso. Porque às vezes a gente se posiciona muito para fora, Sim. mas como é que você quer se posicionar para dentro, né? Uhum. E a partir daí você vai ter uma série de ferramentas que quando você implantar, a pessoa já tá, sabe, a cultura já tá ali. Então, Vai fácil. vai fácil. Então, agora, a gente tem que respeitar também ainda algumas pessoas que falam muito dessa questão da geração X, milênios, baby boom. Agora é Z, né? É Z. Então, assim, a gente ainda tem, por exemplo, talvez o que motive o Lucas não seja o que me motiva. Nós somos de gerações diferentes, né? Mas a base, a essência talvez tenha que ser a mesma. E o RH tem que ter esse Mas cuidado. o RH tem que ter esse cuidado. Não, tem que ter essa Tem que visão, ter essa essa visão, sensibilidade. essa sensibilidade. Sabe? Porque assim, olhando para o RH do futuro, o que eu penso, o que eu idealizo, eu acho que tem que ter iniciativas e ações muito mais customizadas. É o que né? a gente Pro acredita. Lucas, para Márcia, para Sim. Marcele. Fazer sabe? grupos. Fazer grupos, mas assim, eu acredito muito que talvez daqui a 5, 10 anos, e eu queria muito ver modelos, eu começo quando eu pesquiso lá para fora, eu olho empresas, por exemplo, que já estão sendo muito disruptivas em alguns aspectos, por exemplo. A própria questão da avaliação de desempenho, de não fazer sentido porque eu estou criando um critério único. Exatamente. E como é que eu avalio todo mundo no mesmo critério? É igual a prova da escola, né? Se eu tô avaliando todo o mesmo critério, eu tô esperando que todos atendam um desempenho, né, no mesmo. Só que como fazer uma avaliação que não segue os mesmos critérios, mas não é injusta? Exatamente. É complexo. E até olhando para o RH, uma coisa que a gente precisa também ver, que é o seguinte, a gente precisa premiar performances diferentes de forma diferente. Exato. Porque muitas das vezes, né, a gente tem muito isso na área de vendas, muito isso em área comercial. Mas, por exemplo, eu tenho Lucas e Marcelo, os dois são analistas de RH, prestam serviço para fazer seleção. Só que o Lucas me faz uma seleção super apurada, onde o meu turnover desse candidato ele não acontece. A Marcela entrega, ela atende, só que a rotatividade é maior, sabe? Não supera. Então, como é que eu faço para diferenciar esses dois profissionais? Dou um exemplo aqui só, tá? Como é que eu faço para diferenciar esses dois profissionais, né? Será que a gente consegue pensar num modelo onde eu sou muito favorável, onde você tem uma remuneração fixa, às vezes até menor, mas muito mais atrelada a uma variável por produtividade e por produção. Se você for olhar para o Japão, olhar para outros países lá fora, né, já tem empresas que, por exemplo, não estão adotando mais nem jornada de trabalho. A sua entrega é por produção. É por você estar ali. Qual é a sua responsabilidade, Lucas? Você me entregar isso. Se você vai chegar às 10 da manhã, ou se você vai chegar 4 horas da tarde, 1 hora você vai me entregar aquilo ali, já tem empresas que estão adotando um pouco desse modelo. E os sócios, né? Que a gente fez até a formação agora. Eu acho que a gente ainda tem muito para avançar, muito para amadurecer, até porque a nossa... Colaboradores se tornando sócios, fazendo parte do negócio, isso é muito bacana, cara. Ao mesmo tempo que eu sou fã da nossa legislação trabalhista, da nossa CLT... Uma palavra forte. Eu gosto da CLT, sim. mas por outro lado eu sou um eterno crítico. Porque, por exemplo, a gente não acompanhou as evoluções, né? O legislador não acompanha essas evoluções. Ok, veio a reforma trabalhista, que tem uma série de elementos que eu acho que é bacana, né? O próprio teletrabalho começou a regulamentar agora. Mas eu acredito que ainda tem muito aspecto laboral ali que são aspectos limitadores para crescimento de startups, de empresas grandes. Então, assim, porque a gente se limita muito nisso e acaba criando alguns cânceres em empresas. Por exemplo, contencioso trabalhista, que dentro de RH, dessa parte mais legal, eu costumo dividir muito o RH em dois aspectos, né? A parte soft e a parte hard, né? Então, segundo eu falo a parte, né, um certo e errado, a parte hard do recursos humanos, toda a parte de legislação trabalhista, departamento pessoal de cumprimento de obrigação de social, de cumprimento de obrigações fiscais, legais, trabalhistas, parte hard. Parte soft, toda a parte de cultura, de engajamento, liderança, para falar, sabe? Então, eu gosto de navegar muito bem nesses dois pilares, digamos assim. Mas eu acho que a gente acabou nessa parte hard, por exemplo, a legislação não acompanha as evoluções, sabe? Que acontecem. Já tem empresa lá fora, por exemplo, onde você não tem estrutura hierárquica, nível hierárquico. As pessoas são contratadas.
por função. Você não tem lá o chefe do chefe do chefe do É chefe. bem comum. Você tem o chefe De TI, essas sabe? empresas de TI. Tem empresas lá fora que já estão adotando esse Bem estilo. Eu sei que a gente ainda falta muito para avançar. Né? Quando você olha, parece tão distante, É né? muito. Mas se você for parar para ver o não. seguinte, o home office há 10 anos atrás, ninguém nunca imaginou que a gente ia ser acometido por uma pandemia e que você ia conseguir fazer a gestão de 400 pessoas à distância. Eu nunca podia imaginar, sabe? Você podia até ter, mas eu acho que alguns elementos que vieram, e acho que a pandemia, com todo o viés negativo que ela teve, você tem que sempre olhar o lado positivo. Ela trouxe realmente uma mudança Uma velocidade. de posicionamento, uma mudança de atitude interessante para isso. Então, assim, sei que às vezes eu fujo um pouco dos temas, mas Não, mas eu acho que está muito correlacionado. totalmente. Porque está falando de futuro do negócio, está falando de RH, Sim. tá nessa Das parte que o tendências. pessoal que é um pouco mais voltado para essa área de eficiência, essa área mais operacional, falando de contexto trabalhista, Sim. que a gente contribui muito também para isso. É um câncer que muitas das É empresas verdade. encontram em segmento de serviços e tal. Então, eu acho que a legislação precisa atualizar um pouco mais isso, sabe? Sim. Andar um pouco mais alinhado. Concordo. E eu acho que é uma demanda de novo, que a gente tem total influência para impactar, né? Quando as empresas começam a dar essa forçada de mudança, a legislação, de alguma forma, tem que acompanhar essas transformações, como foi o teletrabalho. Não teve como, né? Assim, Ou vai ficou ou in- não. ou vai porque, assim, tava insustentável, né? Então, Isso. Márcio, tem mais alguma pergunta? Ai, Foi tão Nossa, bom, dá pra né? ficar aqui muito tempo. Eu sei que nosso tempo delícia, é... cara. Agradecer muito ao Augusto a participação, foi maravilhoso o papo, muito obrigado mesmo. Fala pro pessoal onde eles podem achar você aí nas redes sociais, se alguém quiser te achar. Bom, eu primeiro agradeço aqui, Márcia, Lucas, acho que foi tão natural aqui, né? Um bate-papo tão descontraído, tão agradável, né? Mas fico à disposição para voltar outras vezes aí, eu queria voltar outras vezes, falar de outros temas. Mas agradeço o carinho aí, um abraço do pessoal de toda a equipe de RH, todo o time de RH aí, nossa comunidade de RH, a gente precisa se valorizar mais, né? Nós precisamos sermos protagonistas, como a Márcia citou aqui, e fazer realmente a diferença para o negócio, para a comunidade, de uma maneira geral. A pessoa pode me acessar no LinkedIn, tirar qualquer dúvida, qualquer informação, né? Se eu puder apoiar também algum processo. conte Qual é seu comigo, LinkedIn? sob disposição. Tá lá, Augusto R. Neves, né? Tá bom. No Tá sempre LinkedIn. compartilhando ótimos artigos lá, É verdade, inclusive. gente. É Chega isso. aí. Eu tô tentando escrever Tão agora logo sobre lançar um burnout. livro. Tão logo ele vai lançar um livro. Márcia vai me ajudar. Desafio. Mas é isso. Muito obrigado. Agradecer o carinho e o convite de vocês aí. Maravilha. E Márcia, onde o pessoal te Na acha? Conexão Talento. Vai no Instagram, fala aí. Márcia HV Bastos, gente. Perfeito. E pessoal, antes de finalizar, falar de uma coisa que eu esqueci de falar no início. Vocês devem estar vendo que a gente está num espaço diferente, né? Esse espaço é da Conexão Talento. Legal. Quem já acompanha o Conexão Cast da temporada passada deve lembrar um pouco desse espaço. A gente fez a gravação aqui hoje porque é sábado. A gente está aqui recebendo o Augusto que está viajando o Brasil aí, nessa empresa gigantesca. Então a gente mudou a agenda e por isso que a gente está lá no Hotel H. Mas como sempre, agradecendo a H Niterói Hotel, nosso patrocinador, um lugar que sempre recebe a gente muito bem, né, É Márcia? verdade. Então agradecer aí e falar pra vocês, quem quiser me achar no LinkedIn, Lucas_Bianchini, no LinkedIn também, no Instagram, todas as redes sociais eu tô, TikTok, Até no TikTok você vai. tudo, qualquer lugar. E no Instagram da Conexão também, @Conexão Talento, a gente tá sempre com conteúdo bom lá. Agradecer a presença de todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.